I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, vamos aqui agora dar o nosso início à segunda unidade com o conteúdo de produtos notáveis. O que seriam esses produtos notáveis, né? É praticamente uma base de uma potência que nós estudamos na unidade passada, só que com a soma, né, uma subtração dentro dessa base elevada a algum expoente. Nós vamos tratar de modo análogo a uma potência, só que com algumas especificações. Bem, nós temos como produtos notáveis o quadrado da soma. Não, nós não estamos falando de um quadrado, né? Não estamos falando de geometria. Estamos falando aqui que é alguma coisa elevada ao quadrado, ou seja, elevado ao expoente 2. Como, por exemplo, nós temos então A mais B, ó, é uma soma elevada ao quadrado, que é o expoente 2. Isso nós chamamos de quadrado, porque é o expoente 2 que está sendo elevado. Essa base aqui, que é uma soma. Quadrado da nossa soma está como base. Muito bem, nós aprendemos lá na potência que para resolvermos isso daqui, nós repetimos então a nossa base quantas vezes o expoente mandar. E a operação entre essas bases é a nossa multiplicação. Mas para resolvermos aqui essa multiplicação que envolve soma, nós temos que utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. O que seria isso, professor? E vamos pegar aqui nosso primeiro termo aqui, que é o A, e multiplicaremos por cada parcela da soma do segundo parênteses, ou seja, o A multiplicará esse A e multiplicará agora o B. Primeiramente. Depois, o B multiplicará o A e multiplicará a outra parcela, que é o B. Ou seja, nós damos assim a vez para multiplicar cada elemento da soma por cada outro do outro parênteses. Vamos para a prática. Começando aqui com A. A primeira multiplicação feita vai ser A vezes A. Então ficará A multiplicado com A, é o A do primeiro vezes o A do segundo, que é A positivo com A positivo, então aqui vai ser um A positivo com A positivo. Vou colocar aqui, tá? Só para primeiro momento nós estarmos aqui trabalhando com esses dois positivos. Depois agora, ó, A vezes o B. Muito bem, então, qual o sinal que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o sinal mais. O que mais? Porque é A mais aqui, tá vendo? Tem um mais aqui invisível. Com mais aqui desse B, então vai ficar mais. Mais vezes mais dá mais. Multiplicação de sinais iguais. A vezes B. Então aqui eu não vou mais colocar o sinal do A nem do B, porque eu já fiz esse jogo de sinal. Essa multiplicação de sinais. Então agora partindo por A, eu já terminei ele, né? Eu já multipliquei ele por todos os outros que tem do outro lado. Agora a vez do B. Mais do B vezes o mais do A vai dar mais. Mais vezes mais, a multiplicação de sinais iguais. Resulta no sinal mais. B vezes A. Então B vezes A. Mais vezes mais novamente vai dar mais. B vezes B. Então vai ficar B vezes B. Então, mais vezes mais vai dar mais. Novamente, A vezes A, então vai ficar, ó, multiplicação de bases iguais, ó. Isso aqui está elevado a 1 e aqui também, ó. É 1 invisível que está aqui. Conserva a base e somos expoentes 1 mais 1. Mais, olha só, gente, vamos utilizar aqui agora a propriedade da multiplicação, que ela não importa
o local, a posição dos fatores, o resultado é o mesmo. Se aqui for 3 vezes 2 vai dar 6, e se for 2 vezes 3 também vai dar 6. Então eu vou colocar A vezes B igual a A mais A vezes B, utilizando essa propriedade. Ó. A vezes B é igual a B vezes A. Certo? E vou fazer aqui a mesma coisa. Ó. Isso aqui é um invisível aqui em cima. Ó. B vezes B é B, conserva a base e vou somar os expoentes, porque na multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes, 1 mais 1. Certo? Então aqui vai ficar meu A ao quadrado A vezes B mais A vezes B é a mesma coisa que eu tivesse um aqui invisível e aqui também um invisível, e aí vai ficar, ó, 2A vezes B, porque é 2AB que eu tenho aqui, ó, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado, certo? Então aí agora eu fiz o meu quadrado da soma. Bem, vamos praticar um pouco mais isso daí, porque não é tão simples assim, primeiramente, da gente identificar. Vamos para um segundo exemplo, né? Vamos fazer aqui para ficar ok. Deixa eu separar isso aqui. E aqui acabou, viu, gente? Achamos esse resultado aqui, tá ok. Bem, essa aqui é a regra geral, né, que nós fazemos. Depois eu vou ensinar a regra prática, para vocês não ficarem boiando, mas é melhor, eu vou ensinar logo a regra prática, como nós chegamos nesse resultado aqui, sem precisar fazer esse caminho de distribuição. Bem, é o seguinte, quando tem o quadrado da soma, que é isso daqui, nós podemos aplicar uma regra prática, que é a seguinte, ó, o quadrado da soma sempre dará o primeiro ao quadrado. Primeiro aqui eu vou colocar o primeiro termo, tá? Primeiro termo ao quadrado, mais o número 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. O que isso quer dizer? Ó? Que vai ser A mais B ao quadrado. Então vai ficar primeiro termo ao quadrado é A ao quadrado, mais 2, que é sempre 2 aqui, vezes primeiro termo, que é o primeiro termo aqui é o A, o segundo termo aqui é o B, esse aqui é um vezes, tá? Mais o segundo termo ao quadrado, então o segundo termo é B ao quadrado. Então achei a mesma coisa aplicando essa regra. Então observem que se eu disser que esse é o meu primeiro termo e esse é o segundo, fica fácil de fazer. Pronto, com essa regra prática aqui em mente, vamos tentar fazer dos dois jeitos aí um novo exemplo. Vamos fazer esse daqui primeiro com essa regrinha prática que nós acabamos de ver, para tentar entender como é essa situação. Eu tenho agora um exemplo de quadrado da soma de A mais 3 ao quadrado. Pela regra prática, tá? Aplicando essa regrinha prática que nós temos aqui, é o primeiro ao quadrado. Então, vou dizer aqui que esse é o primeiro. O A aqui é o primeiro termo. Está na frente. Esse daqui é o meu segundo termo que está na frente. Está atrás. Tá sempre nessa ordem. Então, vamos lá. Primeiro termo ao quadrado. Aqui, o primeiro termo aqui é A. Então, A ao quadrado. Mais 2, né? Que é o 2 aqui. 2 vezes. Primeiro termo aqui é A. Então, vezes A. Vezes segundo termo aqui é o 3. Então, 3 mais o segundo termo ao quadrado. Então, o segundo termo ao quadrado aqui é o 3. 3 ao quadrado. Pronto, acabou. Simplificando aqui agora, A ao quadrado é A ao quadrado.
2 vezes 3 vai dar 6, então vai ficar aqui 6A. E aqui 3 ao quadrado vai dar 9. Pronto. Está feita aí pela regra prática o nosso quadrado da soma. Agora vamos fazer da nossa regra geral, né? O método tradicional, o A mais 3 ao quadrado. Então eu tenho aqui agora o A mais 3 ao quadrado para poder representar ele através da nossa regra geral. Então temos, como isso aqui é uma potência, tá ao quadrado, então eu vou pedir então que a base se repita quantas vezes o expoente está pedindo, 2 vezes. Agora eu vou aplicar a nossa regrinha geral, que o primeiro termo aqui ele vai fazer a distribuição com cada termo do parênteses, dessa forma aqui, certo? Então vai ficar A vezes A, mais vezes mais vai dar mais, então vai ficar A vezes A. Depois mais A vezes mais 3. Ó, sempre fazendo esse jogo, essa multiplicação de sinal antes de fazer qualquer coisa. Então mais vezes mais vai dar mais. Então mais A vezes 3. Terminei de fazer as contas do primeiro termo aqui. Agora, com o segundo termo, farei a distribuição mais 3 vezes A, e aqui mais vezes mais vai dar mais também, 3 vezes 3, certo? Pronto, fizemos a distribuição. Vamos agora, A vezes A é A ao quadrado, porque eu estou somando aqui, ó, 1 mais 1, multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Vou mudar isso aqui para ficar tudo igual, já que é uma multiplicação eu posso trocar a posição aqui dos elementos. Então vou colocar aqui 3 vezes A, mais 3 vezes A. 3 vezes 3 aqui vai dar 3 ao quadrado, certo? Então, ó, A ao quadrado, 3A mais 3A dá 6A. Ah, professor, por que o senhor não colocou 6A ao quadrado? Porque aqui é soma. Tá? Eu não estou multiplicando para poder somar os expoentes e dar 2. Isso aqui vai ficar 3A mais 3A, 6A. Certo? Eu só somo os coeficientes, que são esses números que acompanham a incógnita, que é a letra. Então, mais 9. Observe que o nosso resultado é igual. Tanto da regra prática, fazemos aqui rapidinho, tanto da regra geral aqui, que nós utilizamos as propriedades da multiplicação corretamente. Bem, vamos para um exemplo. Um exemplo um pouco mais detalhado. Olha só. X ao cubo mais 4y quadrado. Olha só, temos agora dentro do nosso parênteses esse polinômiozinho aí. E como nós iremos resolvê-lo? Partindo pela regra prática, a regra prática nos diz lá que é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Vamos pegar essa regrinha prática, vamos aplicar ela aqui nesse problema. Agora eu vou dizer que o x ao cubo é o primeiro termo e esse daqui 4y é o meu segundo, tá? Porque o que separa eles? O que separa é o sinal aqui de mais. Então, primeiro mais o que está atrás é o segundo. Olha só.
primeiro ao quadrado, é o a ao quadrado, seria aqui o a esse, né? Então vai ficar x elevado ao cubo ao quadrado. Mais, que está aqui, ó, mais da regrinha prática, 2, que é esse 2 aqui. A, quem é a? A é o primeiro, seria aqui o meu primeiro, que eu estou chamando aqui de A, e esse aqui de B, certo? Então, meu primeiro aqui vai ficar x ao cubo vezes B. Quem é B? B seria o meu segundo aqui, que é o 4y. 4 vezes y. Mais, que é esse mais daqui também, eu estou conservando aqui, ó, da regrinha prática mesmo. Segundo ao quadrado, que seria 4y quadrado. Resolvendo aqui, ó, encontro de dois expoentes, então a multiplicação deles, então é x elevado a 6 mais, olha só, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, então vai ficar 8x ao cubo y, todo mundo na multiplicação aqui. E aqui, ó, 4y ao quadrado, e 4 ao quadrado vai dar 16, e y ao quadrado vai dar y ao quadrado, certo? Prontinho, fiz lá 4 ao quadrado, y ao quadrado. Eu encontrei já meu resultado pela regra prática. Vamos fazer agora pela regra geral. Bem, para fazer pela regra geral, nós vamos repetir então a nossa base ali, ó, x ao cubo mais 4y vezes x ao cubo mais 4y. E eu vou aplicar a nossa propriedade distributiva da multiplicação. Vamos lá. Primeiro com o nosso x ao cubo, que é o nosso primeiro termo. X ao cubo, ó, mais vezes mais dá mais. X ao cubo vezes x ao cubo. Mais vezes mais vai dar mais. X ao cubo vezes 4 vezes y. 4y, certo? Terminando aqui com o meu x ao cubo, eu vou agora para o 4y que está aqui. No meu primeiro parênteses, sempre dando prioridade a esse primeiro parênteses. Eu vou fazer essas duas multiplicações aqui na distribuição. Vamos lá. 4y vezes x ao quadrado vai dar 4y x ao quadrado, não, x ao cubo, né? X ao cubo. Mais vezes mais vai dar mais. 4y vezes 4y vai dar 4 vezes 4, y vezes y. Vai dar 4y vezes 4y. A mesma coisa de 4y vezes 4y. 4 vezes 4, y vezes y. Certo? Mesma coisa, ó. Potências de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. 3 mais 3. Aqui eu vou inverter, tá? Eu vou pegar esses 4 aqui e colocar de uma forma que dê pra gente entender melhor. Eu vou colocar 4yx ao cubo, então vai ficar 4 vezes y vezes x ao cubo mais 4 vezes y vezes x ao cubo, vai ficar igualzinho, porque são a mesma coisa, né? Só estão com a ordem trocadas, eu posso organizar, já que é todo mundo multiplicado. 4 vezes 4 vai dar 16, y vezes y vai dar y, 1 mais 1. Certo? Conservei a base e somei os expoentes aplicando a propriedade de potência. Isso aqui vai dar x a 6, tá? Maior 4 mais 4 vai dar 8, y, x ao cubo, não vou mudar, tá? Nas incógnitas, só vou mexer nos expoentes aqui porque é soma, tá? Soma, a gente só soma os números, não soma nada com as letras. E só pode somar se forem iguais, então aqui tá igual, posso somar. Mais 16y ao quadrado, então olha só, deu igual.
resultado que eu achei na regra prática foi o mesmo que eu achei na regra geral. Ah, professor, esse aqui dá muito trabalho. Sim, vocês têm que tomar cuidado quando for utilizar a regra geral para não esquecer nenhum passo desse. Mas se lembrar de tudo, tá aqui bem fácil para fazer. Ou se não, faz o passo a passo mesmo, considerando que é uma potência e nós já aprendemos a calcular ela. Tá bom? Como nós já sabemos, podemos fazer dessa forma com total segurança. Tá aí, galera. Nossa aula de hoje foi sobre quadrado da soma. A próxima será sobre o quadrado da diferença. E continuaremos o nosso assunto produtos notáveis. Até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of